Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson Vamondes, eu sou empresário e treinador de desenvolvimento pessoal e é um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer poder contribuir com vocês sobre tudo isso. E a convite da Eliane, quando ela fez esse convite, eu aceitei de pronto, porque poder contribuir com uma pessoa que é tão especial, uma amiga, uma parceira, é algo muito legal. Eu sei que juntamente com a Mirella aí que vocês estão nesse debate sobre o tema maturidade masculina, poder contribuir é muito legal. E o que é maturidade masculina para mim? Maturidade masculina, assim como a feminina, é como que você enxerga esse crescimento, essa evolução, essa busca aí para um enxergar de uma maneira diferente sobre vários aspectos, né? Falar de alguns aspectos aqui para vocês, como trabalho, vida pessoal, relacionamento, como que a cabeça masculina lida com isso. Eu vejo o seguinte, né? Eu discordo um pouco quando dizem que às vezes as mulheres elas amadurecem antes do que os homens. Porque eu conheço mulheres que amadurecem antes, sim, talvez seja a maioria, mas eu conheço homens que amadurecem mais do que mulheres. Então essa generalização, eu não compartilho totalmente dessa ideia. Mas falando especificamente da maturidade masculina, né? O que é isso? Para mim especificamente, quando eu falo sobre maturidade, é entender como que eu lido com as situações do meu dia a dia, nas mais diversas áreas. Eu trabalho com desenvolvimento humano, atuo com cuidado com pessoas aí há 20 anos aproximadamente. Porém, antes disso, né, antes disso eu trabalhei durante 18 anos no setor automotivo, até como gerente de engenharia. E ali eu tive que desenvolver muita maturidade. Até com uma idade menor, entre 25 e 26 anos ali, eu tive que ir assumindo posições e posicionamento diferente dentro de uma empresa, trabalhar com estratégias, né, de desenvolvimento de longo prazo. Eu vivi fora do país também para poder conhecer sobre muitas coisas, para depois ser aqui no Brasil um dos responsáveis por muitas migrações. Eu tive que desenvolver uma maturidade diferente. E o que é a maturidade? A maturidade que eu vejo hoje profissional é lidar com as situações de uma forma mais leve, de uma forma menos opressiva em algumas situações, enquanto lá atrás, quando eu me formei, eu queria fazer todas as coisas juntos, sabe? Era uma pressão maior. Não que não exista pressão hoje, o mundo talvez coloque mais pressão hoje, né? Hoje eu estou com 48 anos, coloque mais pressão, tenho uma responsabilidade, eu tenho um instituto, eu sou o empresário responsável pela minha empresa no Brasil inteiro. Essa responsabilidade é grande, mas a maturidade me faz lidar com isso de uma maneira mais leve, entendendo as realidades de forma diferente, entendendo que em algumas situações não adianta estressar demais porque o estresse vira negativo, tem que transformar isso em um estresse positivo. Isso veio com maturidade. É entender que aquela ansiedade de querer fazer acontecer talvez seja o ímpeto da própria idade, né? E hoje eu lido diferente com isso. Da mesma forma, em relacionamentos, da mesma forma com o lado afetivo, amoroso, o relacionamento lá atrás, quando eu tinha 20 anos, aquela primeira paixão, aquela situação, o que você vai viver na sua vida, como vai ser isso, ela era muito assim, se isso acabar, nada mais tem sentido. Hoje eu vivo um relacionamento, sou uma pessoa casada, tenho esse relacionamento muito mais amadurecido isso. E eu posso falar especificamente dentro deste momento que estamos vivendo, que é o momento da pandemia, onde talvez muitas pessoas nem imaginassem passar isso, sequer todas as pessoas eu posso falar isso. Eu nunca pensei nisso, né? Porém, este momento ele me trouxe mais maturidade. Eu posso falar que o Emerson antes da pandemia versus o Emerson depois da pandemia, além da maturidade que ele já tinha, ela praticamente dobrou. Por quê? Porque eu entendi uma das coisas mais importantes, que eu não tenho controle de nada, a menos do controle daquilo que eu posso fazer. E antigamente eu pensava, não, eu quero controlar a situação aqui, se eu fizer assim vai ser dessa maneira que acontece, seja profissional, seja pessoal. E não, talvez você aí esteja tendo também a oportunidade de perceber que não está nada sob o nosso controle. Nós somos reféns de algumas situações. E o mundo lá fora, a vida, ela coloca dificuldades no nosso dia a dia. Se você acredita que você vai tirar essas dificuldades, talvez esteja faltando maturidade aí. O que eu acho que é necessário é você entender como lidar com essas dificuldades. E aí sim a maturidade entra em campo. Aí sim a maturidade te dá uma resiliência melhor, uma antifragilidade para lidar com as situações. Isso em todos os aspectos, como eu disse, né? Profissionalmente hoje, eu me reinventei quase que por completo. Nesse período aí de 120 dias, praticamente, que nós já vivemos, e não se sabe
exatamente quanto tempo ainda vamos viver de uma maneira híbrida aí, né? Tanto recluso quanto mais presencial em algumas coisas, eu tive a possibilidade de desenvolver muitas coisas que eu não tinha feito em 18 anos profissionais aí, na área de desenvolvimento humano. Isso requereu muita maturidade da minha parte, porque lá no começo eu sofri com isso. Então, o que significa maturidade para mim? É encarar as mesmas situações do dia a dia, seja ela dentro de um relacionamento, seja ela dentro da sua área profissional, e olhar que como que eu tenho um olhar mais neutro, como eu evidencio o que está em volta de mim, como que eu honro esse sistema que eu estou inserido, porque isso tudo faz parte de um crescer, de um evoluir. Eu vejo muitas pessoas sofrendo, falando, não, se eu tivesse uma experiência melhor, fazia assim, assado. E não é uma realidade, porque quando essas pessoas são colocadas à prova, é como se elas regredissem. O quociente de adversidade na situação ali faz com que essa maturidade que talvez dita não seja comprovada, né? E ao mesmo tempo eu vejo pessoas mais jovens que possuem uma maturidade alta. Mas eu tenho certeza que talvez você esteja pensando sobre uma determinada coisa. Como eu lido com isso? Aí vem o ponto principal, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento que te traz um autodesenvolvimento vai enxergar quais são aqueles pontos que mais te afetam. Quais são aqueles pontos que mais te, muitas vezes, deixam sem saber o que fazer. E olhar para isso é um olhar com carinho, sabe? É um olhar com um próprio amor, porque isso te traz a maturidade. Isso te traz a situação de você pegar um companheiro, uma companheira, seu marido, sua esposa, e poder abrir o jogo para ele e falar das situações, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Por muito tempo na minha vida, eu quis agradar a tudo e todos. E sempre disse e usava de um discurso que quando todo mundo estiver bem, eu vou estar bem. Mas na verdade eu percebi o seguinte, que essa era a forma que eu encontrava de fugir de alguns pontos. E pude perceber o seguinte, que a partir do momento que eu olho para mim, que eu percebo que eu posso estar bem, eu consigo lidar melhor com todas as situações. E isso veio com maturidade. Isso veio com situações traumáticas. E não necessariamente a gente adquire maturidade quando se passa por um trauma. A gente adquire maturidade quando a gente está aberto à evolução. Eu acredito demais que a maturidade está diretamente ligada com o seu nível de evolução. Como eu falei, eu trabalho há 20 anos com desenvolvimento humano, já vivi de tudo dentro desse país e fora dele, né? E agora eu quero que você reflita o seguinte, o quanto você se preocupa com a sua evolução, quando você olha para você. E quando eu falo evolução, é um olhar com carinho de novo, para dentro. Quais são os pontos que pegam? E aí sim você vai desenvolver a maturidade. Eu sei que vocês irão ter aqui um debate, uma troca em cima disso que eu estou passando para vocês, mas eu quero que vocês olhem com carinho que para que você desenvolva a sua maturidade, talvez você precise olhar para dentro. Talvez você precise encarar o espelho e dentro desse reflexo de imagem perceber aonde tem aquela criança ali que precisa crescer e evoluir. Aonde está aquele ponto que talvez você fuja. Eu preciso dessa maturidade para isso. E a maturidade eu posso te afirmar hoje, sem sombra de dúvida, que ela te traz mais leveza, te traz mais uma resiliência melhor para lidar no dia a dia, principalmente com uma antifragilidade que nós precisamos hoje. Que a resiliência, além de eu voltar ao meu estado normal, tem que voltar melhorado. O mundo hoje pede isso, pede reinvenções, pede disrupções das situações. Então, isso automaticamente traz maturidade. Eu me coloco à disposição para vocês. Aqui tem redes sociais para que vocês possam entrar em contato, adicionem, entendam, conheçam sobre isso e fiquem à vontade também. É um grande prazer poder contribuir aqui com a Eliane, com a Mirella e poder falar um pouquinho disso na minha ótica, na visão masculina, o que significa essa maturidade masculina e de uma certa forma aqui ampliando para um todo, para um ser humano. E eu espero que você aproveite muito isso e que de verdade você olhe para os seus pontos e cresça nessa maturidade. Ou então, às vezes, volte a ser criança, porque voltar a ser criança e ter o contato com essa criança interior precisa de muita maturidade também, tá bom? De novo, é um grande prazer estar aqui. Meu nome é Emerson Vamontes, fiquem à vontade e aproveitem. Um grande abraço. Valeu!